Bom dia, bom dia. Bom dia. Que isso, hein? Cadê os flamenguistas hoje aí? Hugo, esquece esse assunto por enquanto, Não, por favor. Felipe, tem que falar, cara. Tá todo mundo indignado. Não tem jeito. Ano que vem tem mais, aleluia. Bom dia, meu amigo. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Certinho? Todo mundo mandou pergunta lá no Instagram? Ainda dá tempo, hein? Se não mandou, pode mandar, hein? Pode mandar. Então, hoje a gente está com alguém muito especial, Felipe. É Nosso verdade. convidado de hoje. Isso. Logo hoje, mas vamos deixar isso pra lá. Enfim. Ele é o pai dessa casa. Hoje a gente pode dizer que o pai tá on. Isso, pai tá on. Apóstolo Renan, por favor, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, querido. Tudo bem? E aí, Galera, certo? Pra cá. E aí, Pedro, tudo bem? graças a Deus, Enfim. tudo em paz. Enfim chegamos, né? Enfim chegou, chegamos. né? Seja muito bem-vindo. Fechar essa série aí, né? Fechar essa série. Depois de longos... Quantos domingos? 5 domingos? Hoje é o 5 quinto, domingos. né? Hoje, Isso. Hoje é o sexto, né? Não, hoje é o sexto, Amém. Qualquer hora vai estar transmitindo já direto aí na TV. rapaz. Será? Oh, aleluia. Só depende de você. Responsabilidade joguei pra aí, ó. Depois eu vou colocar um texto que eu coloquei no presbitério para vocês entenderem o que eu tô falando. Amém. Já chega cheio de mistério. Esse pessoal apostólico é demais. Tá. Então, hoje a gente pode fazer... A galera que passou aqui, rolou um monte de perguntas. Rolou umas perguntas meio assim... Geralmente não se faz pro pessoal do presbitério. Rolou meme, figurinha. É mesmo? Pode fazer? Ih, rapaz, eu sou muito fraco nisso, cara. Então, Vamos fazer muita meme. oi? O meu microfone subiu? Eu já tomei ali uma chamada. Tô tentando. Não, é porque assim, a galera tem medo de você, né? Você sabe disso? Que isso, cara? Fala assim. Não mordo, não. Não, você chegou, aí o Pedro virou pra mim e falou assim, aí, a P chegou. Vai fazer piadinha hoje? Quero ver. Cadê o Pedro? Pedro, tu é meu segurança, hein, Pedro? A partir de hoje, hein? Tu vai fazer piadinha? Eu falei, claro, pô. Tem que fazer. Depois a gente resolve. 3 meses de suspensão, entendeu? Sentado no banco lá, ó. Aí não sabe por quê. Não, mas amém, assim. A gente dá glória a Deus pela sua vida, Pedro. E é um prazer conhecer um pouco mais da sua história hoje. Assim. Amém. Amém. E a gente já queria começar a perguntar, assim, o AP sempre foi AP? Tinha lá, e a gente já sabe a história, mas tem muita gente que não sabe, né? O APzinho lá, o Renanzinho. Como é que foi sua conversão até o senhor chegar aqui? A gente queria ouvir um pouco da sua história para familiarizar aí com a juventude. Claro. Bom, eu não nasci num lar cristão primeiro, né? Eu me converti com 18 anos, encurtando bem, né? Porque o testemunho é bem longo. Com 18 anos eu conheci a Jesus, mas antes dos 18 anos, na minha adolescência, minha juventude, já ainda nesses 18 anos, eu não queria saber nada de Deus. Eu me considerava praticamente um ateu. Eu dizia, eu não creio em Deus, eu creio que Deus não existe. Não creio na Bíblia, para mim isso é um livro escrito por pessoas. E meu pai, que já era um cristão nessa época, convidou meu pastor, quer dizer, aquele que seria futuramente meu pastor, para ir lá em casa para me aconselhar, né? Lá na casa dos meus pais. E o pastor começou a falar e tal, e eu interrompi o pastor e disse assim, pastor, não perca seu tempo não, eu não acredito no Deus que o senhor fala. E o assunto terminou. Isso com 18 anos. Acho que Deus ouviu lá e diz assim, ah é? Tá bom. Vou te dar um balão. Com 20 anos, 19 para 20 anos, em 1975, eu entreguei minha vida para Jesus. Deus é fera. Não diz para Deus que... Não desafia Ele não que você vai se dar mal. Quando eu digo que se dá mal, é aquilo que você imaginava que poderia ser. E Ele faz infinitamente mais. E, então, desde 1975 eu conheci a Jesus e a partir daí comecei a trilhar a minha vida na igreja que eu fiquei durante
De 75 para 84, para 80, eu casei e fiquei nessa igreja durante mais de 20 anos. Lá eu fui diácono, fui presbítero, eu fui o primeiro presbítero da igreja, né? Quem não conhece a igreja tradicional, o diácono é o vamos dizer assim, é a entrada, né? E depois vem o presbítero e depois o pastor, né? E eu fui o primeiro presbítero, assim, de muitas igrejas, solteiro ainda. E depois, em 1992, quer dizer, 1989, eu fui para o seminário, já tinha 3 crianças pequenas, né, meus 3 filhos, e fiz o curso de teologia de 4 anos. E em 1992, eu me formei, né, no seminário e comecei a pastorear a igreja congregacional aqui, que era exatamente nesse lugar. E mais tarde, enfim, a gente se desligou da igreja congregacional por causa da manifestação do Espírito, que era muito forte já naquele tempo, e nós nos tornamos então o Ministério Terra Fértil. Ministério Terra Fértil. Só fechando aí, depois, em 2008, eu fui reconhecido como apóstolo. Mas quando começaram a falar comigo, olha, você é um apóstolo, eu nem sabia o que era isso. Eu não conseguia associar entre aquilo que estava escrito e aquilo que de fato se dizia. E então, desde 2008 para cá, eu estou caminhando nesse chamado. Amém. Engraçado você falando, porque a gente jovem, a gente acha que sabe de tudo, né? Até um certo tempo a gente acha que sabe de tudo, depois a gente vê que não sabe de nada. Então, assim, você está falando, 92, seu chamado pastoral ascendeu assim, né? E você começa a pastorear uma igreja. Em 92 eu nasci. Precisa falar mais nada, É um né? choque de gerações aqui. É muito tempo, Felipe. É muito tempo tendo dor de cabeça, assim, com a galera. Não posso nem falar. Eu sou 89, quase, né? Quase. É porque tu me constrangeu falando que é 92. Não, fica tranquilo. É novinho. Mas tá bom, tô perto, tô próximo. Pertinho, Tô tá pertinho, próximo. mesma geração. Assistimos 30 ano que vem, tá? 30 fevereiro. Ah, que beleza. Não, mas amém. E assim, teve essa transição pro apóstolo, né? Isso aí é interessante falar, porque ainda é um tema que, por incrível que pareça, as pessoas não conhecem muito. Eu queria que você falasse sobre isso, como foi isso daí. Eu acho muito interessante quando o Paulo escreve as cartas às igrejas que ele plantou, que ele pastoreou de uma certa forma, ele tem uma forma de escrever, né? Tem uma forma muito própria de Paulo escrever as cartas. Sim. E ele sempre começa com algo parecido com eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, ou ele usa algum outro termo, mas geralmente ele usa separado para apóstolo, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela escolha do Senhor. E ele fala, ele entende, ele internaliza isso. Eu sou separado para apóstolo. E como é que foi isso na sua vida? Assim? Que momento foi isso? Como foi isso? Quantas pessoas chegaram? Quais foram essas pessoas que chegaram para falar assim, Renan, você é um apóstolo? Nós estávamos nos reunindo, esse lugar que nós estamos aqui agora foi o segundo espaço físico da igreja, né? E esse foi um dos primeiros lugares onde pessoas que me conheciam, né, pastores, homens de Deus, falaram a respeito daquilo que eu pela primeira vez ouvi, né? Você é um apóstolo. E eu entendo o seguinte, quando você falou, né, o que é isso, ser apóstolo, né? Aquilo que nós somos, nós reproduzimos. Aquilo que Jesus é, a igreja é. É impossível ser diferente. E a palavra mostra claramente que ele é o cabeça da igreja, e ele, como cabeça da igreja, desse corpo, ele é um apóstolo. Então é impossível que a igreja, que é ele, não seja ele, apostólica, né? Então, apóstolos sempre existiram, né? Porque Cristo sempre existiu. Mesmo no Antigo Testamento, ele já estava se manifestando, ele é eterno. E ali, quando ele levantava homens como Moisés e tantos outros, né? Esses homens, né, claro, olhando numa visão bíblica, eram mais conhecidos como profetas, né? Um grande profeta e tal, Moisés.
Mas Moisés era um homem de liderança. Moisés era um apóstolo no Antigo Testamento, ainda não conhecido como isso. Não é, a questão hoje se fixa muito no título, né? No título e no ranking. Como se isso fosse o sentido de ser apóstolo. Apóstolo é o primeiro que serve. Né? É aquele que demonstra, né? Jesus, ele mostra isso claramente. Ele é o primeiro que serve. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, se nós queremos viver uma igreja apostólica é uma igreja que serve. Serve a quem? Mutuamente a si próprio, né? O corpo de Cristo. E serve à comunidade onde ela está. Isso é uma igreja apostólica. A igreja apostólica não é uma cadeira bonita, diferente para esse homem ou essa mulher sentar, mas sim um chamado de entrega de serviço. Eu gostaria de resumir assim, porque se você me deixar falar aqui, meu amado, eu vou longe. Não, é porque eu conheço um pouco do testemunho, um pouquinho, né? E porque normalmente os adolescentes, jovens, ficam nessa questão de descobrir o chamado. Né? E assim, o senhor foi e falou assim, não, e eu me formei em 92? Não. 92 eu fui isso, consagrado e tal. Mas como foi esse processo? Porque assim, eu acho que meio que ainda teve até uma luta com Deus, né? De você tentar aquelas questões da faculdade. Como que você soube de fato que era para você seguir esse caminho e não outro caminho? Sei. O ministério é um chamado. Por mais que alguém queira ser algo, ninguém será aquilo plenamente, senão aquilo que Deus, ou aquele que é o cabeça da igreja, Cristo, estabelecer. Porque foi Ele quem estabeleceu. Então, aquele que estabelece é aquele que também traz para perto esses a quem Ele chama. Eu, quando estava na igreja congregacional, ainda não estava nem pensando em seminário, mas eu era que pregava na igreja, eu era o substituto do pastor nas ausências dele, o pastor ia dar ceia nas outras congregações e sempre me colocava para pregar. E eu sempre, depois que eu conheci Jesus, eu me entreguei de cabeça, né? Eu mergulhei fundo, né? São muitos anos já nessa caminhada e eu me lembro como se fosse hoje, agora mesmo, que eu, numa dessas vezes que eu estava ministrando na igreja, tinha um coral, né, que dava aquela introdução no culto, né? Então o coral estava cantando, eu estava lá já no púlpito, né, esperando a minha hora de entrar, né, que eu era também um dirigente do culto naquela noite. E eu estava ali sentado e de repente eu ouvi uma voz, como eu estou ouvindo a voz de vocês aqui. O que mais você quer que eu te faça? Foi essa voz que eu ouvi. Porque dentro de mim já tinha um ardor, mas ao mesmo tempo, entre chamada do ministério e a vida profissional, eu estava muito inclinado para a minha vida profissional. Eu queria ser um cara bem sucedido profissionalmente. Na verdade, eu tive um bom sucesso profissional. Eu não me tornei um pastor ou não me tornei um ministro porque não dava nada certo na vida secular. Eu era muito bem assalariado. Eu lembro, eu converso isso com o Nelma, quando nós começamos o nosso relacionamento e a gente pensou em casar, então eu solteiro, eu estava para comprar um Puma 0 km. Quem é daquela época sabe o que é isso. Que ano Não, é esse? só o nome. Que ano é esse? Ih, rapaz, isso é lá pelos anos 73, por aí. Puma 0 km conversível, que só cabe 2 pessoas. Ou então o Carmanguia. Vamos ver o vermelho. Cadê? Era isso aí, ó. Agora, Imagina. você retorna aí 40 anos atrás, ó. Calma aí. Isso. Que isso, hein? Esse troço feio aí. Cabelos ao vento. Então, e na época tinha cabelo. Cabelos ao vento, Nelminha Gente, de ó, Guaíba ó, do ó, lado. Ó, então, ó, com uma mão só aqui, ó.
Então, eu tinha um bom emprego, mas eu também aprendi a viver na dependência de Deus, né? Porque você pode ser uma pessoa bem-sucedida em todos os aspectos, vamos dizer assim, naquilo que mais hoje fala, que é, por exemplo, o aspecto financeiro. Você pode ter um bom emprego, você pode ter um bom salário, mas a sua dependência de Deus não é menor, pelo contrário. Tem que ser maior ainda, para você não se deixar controlar e dominar por aquilo que, entre aspas, pode se tornar não uma prosperidade, mas um laço. Então, o chamado ministerial foi um ardor no peito, no coração. Para onde eu iria, onde eu seria pastor, isso não estava em questão. E então foi quando eu, no ano de 1989, né, exatamente, eu conversei com o meu pastor, claro, primeiro conversei com o Nelma. Como eu falei, eu tinha já os meus 3 filhos, eram pequenos, eu trabalhava aqui em Campo Grande, né, numa multinacional aqui em Campo Grande, e eu terminava meu expediente e eu descia de trem novamente para o Central do Brasil. Que beleza. Saía de lá às 11 horas da noite, correndo pelas ruas do centro para poder pegar o último trem naquele horário razoável, né? Porque senão depois era só meia-noite, 1h da manhã. E chegava em casa às vezes 1h da manhã, né? Almoçava, jantava lá, a comida que já estava pronta lá, porque todo mundo já estava dormindo. Eu só via os meus filhos no fim de semana. Né? Então, não é uma coisa assim, não é um glamour. Não é um lugar fácil. Mas quando você tem chamado, você leva em paz. Amém. Os conflitos ficam do lado de fora. Amém. O coração tem paz. Eu estava falando ontem, o rapaz estava colocando isso no filme aqui, a gente estava falando sobre a vida pastoral, né? Exatamente sobre essas dificuldades, né? Que é difícil. Então, assim, e a chave que tem que virar na cabeça do líder da igreja, por exemplo, Sim. seja quem for. Então, tem um exemplo nosso. Por exemplo, no sábado, dia 11 de maio de 2019, ele estava fazendo meu casamento. Correto? Então, estava casando, Isabela e eu. Na quarta-feira, foi quarta? Você estava enterrando minha avó. Foi verdade. Cara, que loucura, assim. E tem que virar essas chaves aí. Eu já ouvi pastor que fala assim, não, eu enterrei alguém de dia e apresentei uma criança de noite. Sim. Então isso é bizarro, coisas que a gente não vê como passa na cabeça, por exemplo, do senhor. Como por se o pastor, o líder, não tivesse humanidade, né? Mas ele tem. Assim, no dia do meu aniversário eu estava sepultando. Foi aqui, cara. Esse ano. Caraca. Hashtag tenso. Clima tenso. Aleluia. Não, mas essas coisas a gente precisa falar, cara, porque assim, Mas as é pessoas verdade. te veem, por exemplo, domingo, eu vou te dar um exemplo, tá? Quando eu não conhecia, falei, aí não sei se alguém já teve essa impressão aí também, tá? Domingo de noite, culto da noite. Falei, caraca, o AP só chega atrasado, mano. Caraca, 7h30, mano, eu tô aqui cedão. Só que 7h30 tu tá no gabinete resolvendo o problema dos outros, assim. E já resolveu o meu problema também. Então, assim. Antes do culto, né? Antes do culto ele já tá aqui. Sempre chega antes. Ontem eu tava aqui e o senhor apareceu aí de manhã do nada, assim. E a gente queria saber como é que é essa rotina aí de pai de uma casa, de apóstolo de uma casa, líder espiritual de uma casa. Até porque isso aqui não é só espiritual, tem toda uma tarefa, uma mão de obra que precisa ser executada, porque vira quase uma empresa, tem que gerenciar pessoas, né? Sim, e como é que funciona isso daí? Bom, acho que em primeiro lugar você tem que estar com uma harmonia muito clara com Deus, porque é o Espírito Santo que nos auxilia em todas as coisas. E segundo, harmonia com a sua casa, com a sua família. O ministério não é meu apenas. O ministério é meu e de Nelma, primeiros, e depois da minha família. Não porque eles hoje são ministros, mas é uma casa que vai junto, né? Então essa é uma base primeira de todo ministério, se eu posso assim dizer, bem sucedido.
Eu não estou falando de sucesso, eu estou falando de um caminhar com Deus. Agora, é claro que você tem muitas demandas, né, no dia a dia, né, e elas são as mais imprevisíveis. A pessoa às vezes está passando por um problema há 10 anos, mas um dia ela pega o telefone e liga: eu preciso falar com o senhor, mas eu preciso falar agora. Eu preciso me encontrar hoje. Então, você lidar com as expectativas alheias, talvez é um dos maiores desafios, né? Jesus enfrentou isso, né? Poxa, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha uma expectativa frustrada. E a segunda coisa que para mim é determinante no ministério: eu não posso lidar com o outro a partir daquilo que eu sou. Ok? Senão eu vou imprimir um modelo, e o modelo não sou eu para o outro. Eu preciso buscar, tentar conhecer não apenas o relato, mas a realidade que essa pessoa vive, e debaixo da voz do Espírito Santo ser sábio para falar, para dizer, para opinar, porque essa pessoa que vem ao teu encontro, ela vem na expectativa de que Deus vai falar através de mim. Então a gente carrega uma responsabilidade muito grande, né? Não é um compromisso que a gente tem, vamos dizer assim, profissional. Ok, ainda que o compromisso profissional é importantíssimo, mas é você ser boca de Deus para a vida da pessoa. E muitas vezes naquilo que Deus não falou, você ter a coragem de dizer: eu não sei. Entendeu? Não sei como sair dessa não, mas eu tenho, aos poucos a gente vai gerando as nossas próprias ferramentas, né? E quando eu estou num aconselhamento com alguém, eu nunca estou ouvindo esse alguém, apenas ouvindo ele. Eu estou aqui, mas estou ligado aqui, orando em línguas o tempo todo, porque no abrir da minha boca a palavra vai ser dada. Então, a dependência 100% de Deus. Tem os desafios? Tem a sua carga horária que não se limita a 8 horas de trabalho? Tem. Mas quem Deus chama, eu sempre tenho essa frase comigo: Deus dá fibra. Você verga, mas não quebra. É nessa forma que eu vejo. Amém. Aí o pessoal achando que é molezinha. Quem sabe, assim, eu vejo muita... a minha esposa, né, por causa do pai dela, né, e ele fala assim, sempre conversa muito comigo e tal, ele falando: Felipe, é que as pessoas querem um microfone, mas não sabe o bastidor que tem por trás, de você ter que aconselhar, de você ter que às vezes sair da sua casa de madrugada para ir para ver algumas coisas no casamento de outra pessoa que poderia ter falado com você de dia, mas espera da madrugada para ligar e para falar assim: não, vem aqui, eu preciso de vocês agora, é urgente. Então esse é uma das responsabilidades, né? E assim, até tem uma pergunta, mas assim... Felipe, vou te interromper aqui. Uma ocasião a gente estava em casa e na época do telefone fixo, né? Ninguém sabe, né, até o que é isso. Isso, já teve telefone fixo, tá? Telefone fixo tocava assim, já madrugão, tu já sabe que é encrenca. E era uma pessoa desesperada porque tinha alguém da família endemoniado. Ih, caralho. Pô, de madrugada. Tem hora melhor não? Esse demônio não tem nada que fazer, não? Aí, rapaz, eu falei assim, agora, aí me veio aquela... Bota aí no ouvido aí. Sério. Ué, demônio não ouve? É autoridade no nome de Jesus, é voz, né? Botou aí, em nome de Jesus, sai. E aí, como é que tá? Ih, foi embora. Amém. Vamos dormir. Sério, Mora pelo telefone. Sério, no telefone, cara, de madrugada. Demônio. Não, o próximo dele, de repente, ele fala assim, mandei um áudio no WhatsApp e o capeta saiu, tá ligado? Ué, Jesus não curava mandando as pessoas, pode ir. Ele vai pra casa, né? Vai pra casa. Ué, mesma coisa. Só atualizou. É a pergunta, Felipe, que eu vou fazer. Não, é verdade. Não, é que eu tô imaginando agora, assim. Essa foi nova, né? Não, é porque parece... É que pra mim é muito engraçado, mas tipo assim... em algum momento já foi um peso
ser pastor ou apóstolo devido à cobrança, assim? Isso já chegou a ser um peso? Eu não sei se eu diria peso, mas a gente nunca deve deixar de considerar a nossa humanidade, né? Ser um cristão não é ser um super-homem, ser uma pessoa, vamos dizer assim, insuperável. Não, nós temos as nossas debilidades, temos as nossas fraquezas. E a sua fraqueza será maior quando você não reconhece elas. Então, tem horas que, como se diz aí no popular, dá vontade de chutar o balde, né? Principalmente quando você lida com algo que é talvez uma das armas mais fortes que o inimigo usa contra qualquer ministro, que é a manifestação da ingratidão. Entendeu? Sentir-se deixado, sentir-se esquecido, sentir-se ultrajado é muito ruim, muito ruim. E Jesus demonstrou a sua humanidade, dizendo que ele estava triste até a morte, entendeu? Diante daquilo que ele tinha aqui fazer e diante das realidades que estavam à volta dele, né? Sabendo que aqueles que estavam ali daqui a pouco não estariam mais. Então, sim, quem disser que está no ministério e nunca teve isso, eu diria que precisa rever, o seu ministério, porque isso acontece sim, né? Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Para que Deus escreveu isso se não teria ninguém para alcançar com essa frase? Amém. Tava conversando com o Renanzinho esses dias, tem um tempo já, né, Renan? E aí falando sobre, tinha voltado a estudar, né? Sim. Aí tava falando com o Blitz também, assim, a gente fala assim, caraca, ele puxa uns textos, mano, da Bíblia, que na Bíblia não tinha esse negócio, não, aí. É uns textos que, né? Umas palavras que fala assim, ele inventou o dicionário dele, porque aí tem umas palavrinhas que você lança que é. Aí o Renanzinho usou. Ó, o Renanzinho que falou, tá? Foi ele. Foi o Renanzinho, foi o Renanzinho. Depois você resolve. Não, meu pai é mó cabeção, mano. Referência, assim, a quanta coisa você guarda na cabeça. De texto, de lembranças e de palavras difíceis. Eu uso umas palavrinhas difíceis, mas nada comparado ao que você usa, assim. E o Felipe estava falando sobre... Você sabia que quando eu aprendi a ler, sabe qual era o meu livro? Dicionário Aurélio. Tá explicado. Aí vocês já entenderam, né? Tá explicado. Né? Era o único que eu tinha em casa, era o único livro que eu tinha em casa. Google. Dicionário. Aurélio, você não Google. sabe o que é isso, não? Gente, é o Ô, Google Jesus. onde atualmente. Enciclopédia Barça, também não sabe, não? Eita, Jesus. Não, é o Vamos tentar dicionário. fazer uma O significado contextualização. das palavras ficam lá no dicionário, tá? Para você que nunca leu, mas tem lá, só botar no Google agora, né? Fica mais fácil. Sinônimo, viu, gente? Isso. Sinônimo. Tava falando, Felipe, das faculdades dele. Essa pergunta aí que você tava preparando para ele, como é que é? Ih, rapaz, das faculdades, é? É. E aí, quantas foram? Nesse aspecto, não se tornem meus imitadores. Vamos lá. Por ordem? Será que eu consigo lembrar? Sei, vamos lá. Eu não sei. A primeira faculdade que eu fiz foi física. Eu sempre gostei de matemática. Eu faço contas, como o pessoal diz, né? O pessoal mais antigo, pela cabeça, né? De cabeça. O pessoal, 30% de 72. O cara fica doido, não sabe. Eu já fiz aqui, já tem a resposta. E aí eu fui fazer física, porque eu gostava dessa coisa da transformação dos elementos e tal. E foi na época que eu estava, ainda era solteiro, mas já estava noivo, né? Ia casar. E aí o que aconteceu? Eu casei, né? E trancou, ficou preso, amarrado e nunca mais voltou. E eu tinha feito uns 3 anos de física, faltava 1 ano só. E eu não completei. 3 anos de física. Depois, passado algum tempo, não, vou voltar a estudar. Aí eu fui, me matriculei em engenharia, né? Porque física, matemática, engenharia, eu gostava disso, trabalhava em empresas no ramo de engenharia. Eu era supervisor de planejamento de uma empresa.
E eu falei assim, cara, eu gosto muito disso, eu gosto de mesa, de desenho, de layout, ferramentaria, essas coisas todas. Vou fazer engenharia. E entrei para Souza Marques. E fiz engenharia durante 2 anos. Eu sei lá o que aconteceu, eu também não fui à frente. Passado algum tempo, vou voltar, vou fazer administração. Gente, pega leve, hein? Vou fazer, já que mandou, a gente tem que falar a verdade, tô falando a verdade. Eu ia fazer uma piadinha. Já perderam a conta aí? Não, né? Eu ia fazer uma piadinha com a administração, mas deixa pra lá. Não, deixa pra lá. Aí fui fazer administração lá no centro do Rio de Janeiro. Fiz 1 ano. Não aguentei a barra de ir e voltar, não estava mais. Aí larguei. E finalmente meti a cara em psicologia, que aí já estava pastoreando. Eu achei que a psicologia ia me ajudar. Né? Mas eu lembro, eu estava na igreja congregacional, acho que sim. Ou não, eu estava aqui já na Terra Festa, não lembro agora. E aí, você quando começa a fazer psicologia, parece que tudo é só mente, né? Tal. Capacidade de olhar, as pessoas falavam, o que ela quer dizer com aquilo que ela disse e tal. Você começa a ser Só sei que nada sei. fazer análise em todo mundo, mesmo que alguém não tenha pedido, você já está fazendo. Arroba Cíntia. A Cíntia tá ali, ó. A Cíntia Tá aqui ela? Ih, caramba, meu Deus. Não, esse dia, rapidamente, tá a gente tava na reunião, tem tempo isso. Aí, Cíntia tava na reunião, não sei se tu vai lembrar. Aí alguém virou pra Cíntia, começou a falar, se expor. Aí olhou pra Cíntia, gelou. Aí virou pra Cíntia e falou assim: Cíntia, você tá me analisando? Aí a Cíntia virou e falou assim, com a voz da Cíntia: não, você não tá me pagando. É isso aí, ó. Eu tento melhorar pra próxima. Falou a verdade. E eu fiz 3 anos e meio de psicologia. Já estava fazendo já desculpe, 7º período, 3 anos e meio. 7º período. Eu já estava fazendo, inclusive, atendimento, né, no chamado atendimento supervisionado, né? Parei. Oi. Também foi isso. Boa. É bom ter filhos que eles ajudam a gente a lembrar. A Neise estava fazendo a faculdade e aí eu tinha que pagar a faculdade, precisava pagar a faculdade da Neise, eu pagava a minha também. E aí eu falei assim, bom, entre eu e ela, isso também foi um dos motivos pelo qual eu interrompi, né? Tipo, eu vou parar um pouquinho e tal, até ajeitar as coisas. Nesse período já não estava mais trabalhando secularmente, como se diz. Já estava só integral na igreja, e aí passei a pagar a faculdade da Neise, né? Então essa foi uma das razões. E acho que fechei o leque, né? Física e teologia, né? Fiz a teologia, que foi a primeira, e a segunda, aliás, né? A primeira foi a física. E depois, agora, durante esse período da pandemia, resolvi fazer uma pós em educação. Porque o meu alvo é fazer um mestrado agora e ver se eu consigo entrar numa universidade aí para dar aula. Para dar aula. Tem tempo para isso? Vamos conseguir. Vamos tentar. Amém. Dorme menos. Não por conta do dar aula, mas por alcançar uma geração. Ok. Amém. Esse é o meu objetivo. Amém. Porque o negócio está feio. Tem uma ideia, e aí eu não sei se a gente concorda, se a gente discorda, enfim, mas sobre a teologia dos 7 montes, né, que a gente tem que alcançar, enfim. Mas pegando o que é relevante disso, assim, sobre alcançar lugares, estar em lugares, presente em lugares, que eu acho que é muito isso que você está fazendo. É um lugar onde não tinha um cristão e pode chegar lá um professor cristão e manifestar Jesus ali, sem necessariamente falar de Jesus, mas só de estar, né? E eu acho que vale para todo mundo aqui, cara. Estude, finalize suas faculdades, alcance lugares e seja um representante. A Bíblia fala sobre um dispenseiro, né, de Jesus em determinado lugar. E amém por isso. Mas uma dúvida minha, pergunta minha aqui, se eu pudesse mandar lá na caixinha, era minha, assim. Cara, como que é o devocional do AP?
Porque cada um tem seu devocional aqui. Uma galera faz de noite, uma galera faz de manhã, uma galera faz de madrugada. Como é que é o do AP, assim? Como é que é teu devocional? Tu lê um livro, tu ora, o que você faz? Quantas Tu bota uma horas? música, tu deita no chão, tem uma galera que deita no chão e fica lá. Sei lá, manda um zen. Como é que é isso, esse negócio? Você lembra daquele momento que Jesus fala para Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, para que você seja bem sucedido em tudo que você vier a fazer. Eu entendo que o separar um tempo para meditar, para ler a palavra, isso é muito importante. Mas eu também entendo que, por mais que você construa a sua disciplina, e realmente isso não tem uma regra, mas sim, acho que você tem que ter um olhar de uma necessidade de estar meditando. A instrução bíblica é medita. Jesus, quando disse examina as minhas palavras, examina as Escrituras, porque elas falam a respeito de mim, ou seja, não é apenas uma leitura marcando um ponto dizendo, ok, já li a Bíblia, mas é esse examinar que eu diria que é uma palavra sinônima para meditar, é cavar, é o ato de fazer quase que uma autópsia, se a gente pode assim dizer, ir mais a fundo. E isso eu tenho como hábito estar todo o tempo meditando. Qualquer coisa que está acontecendo diante de mim, de repente eu conecto uma realidade que envolve as Escrituras, e nisso eu medito, né? Por exemplo, né, uma nova aqui para a galera aqui, não vou dizer que vocês devem seguir meu exemplo, mas está aí a postura, está aí a colocação, né? Eu estou com 66 anos e eu comprei uma moto. Eu não sei pilotar. Estamos indo bem, vamos lá. Muito bom. Não vou na Black Friday. Eu comprei uma moto. Eu não sei pilotar. Eu nunca pilotei uma moto, mesmo não tenho habilitação, estou tirando a minha habilitação. Comprei a moto está na garagem. Comprei uma moto de 950 cilindradas. Que isso, rapaz. Outro nível. Será que tem peruca boa que fixa? Que dá pra... Cara. Eu tô pensando se era melhor voltar e comprar um Puma, mas vamos lá. O Puma tem 4 rodas, né? Bom, aí ontem não foi... Foi quando, Renan? Bom, info. Nessa semana eu chamei o Miguel, né? O Adilson Miguel, que também está com uma moto. A gente está formando aqui um motoclube, não sei se vocês sabem, né? Não sei se vocês sabem, já tem 2, tem mais um terceiro candidato, eu já soube que tem alguém aqui na minha... Deixa pra lá, eu vou em frente. Aí eu falei assim, ô Miguel, vamos dar a volta, cara. Então, só que ele ia pilotando, eu em cima, né? Na garupa. E eu falei assim, cara, me diz aí o que eu tenho que fazer, cara, que eu não sei nem me portar em cima de uma moto. Ele falou assim, olha só, você tem que vir comigo. Se eu deito, você deita. Entendeu? Uhum. Eu falei assim, eu entendi aqui, mas como é que isso aqui responde? Porque uma vez só, eu andei de garupa numa moto. A primeira curva que o cara fez, ele deitou. Quando ele deitou para cá, eu virei para cá, né? Fazer o contrapeso. Ele deitou, eu fiquei na linha de centro. Um equilíbrio. A mente matemática, né? Linha de centro, ponto de equilíbrio. O certo é ficar reto. E aí, quando ele voltou da curva, assim, pode parar. Esse cara, tu tá louco, cara. Eu não como é que tu faz isso? Assim, mas pensei que tu já sabia. Primeiro que quando era um colega de trabalho, quando eu entrei, quando eu sentei na moto, na garupa, sentei e botei a mão na ele vai dizer, olha o meme aí, ó. Garradinho. Mandou de coxinha. Mandou de coxinha com ele aqui, ó. Cadê o BRT aqui que segura aqui? Não tem, não. Ou então a chupetinha aqui, né? Não tem. Não tem, cara.
Aí, olha só, eu tô conectando a questão da meditação. Não tô esperando chegar lá. lá. Não tô viajando, não. Não. Aí ele falou assim, Renan, olha só, faz o seguinte. Quando vier a curva, não olha para onde a moto está indo, não. Olha para onde a moto vai. Opa! Quem pegar Cara, eu sou um homem da palavra, então tu tá conversando comigo, eu já tô aqui escrutinando. Tá me analisando? Ó a psicologia. Aí ele falou assim, olha para onde você vai. Se você olhar para onde a moto está em primeiro lugar indo, a moto não vai para o lugar certo. Eu falei assim, como é que é o negócio? Mas vamos lá, ele tem mais experiência que eu. Ok. Logo quando ele saiu da moto, meu Deus do céu, eu falei assim, meu Jesus, o que eu fiz, meu pai? Aí ele, pá, olha lá, vem a curva, olha para a curva, Renan. Aí eu olhei para a curva, quando eu olhei para a curva, meu corpo... Ok. Pá, eu falei assim, caramba, que troço molinho. Aí eu virei, depois cheguei em casa, né? Mandei uma mensagem para a família, né? Pessoal, como é que foi? Tava assim, interessante, né? A palavra de Deus diz que os olhos é a janela do corpo, janela da alma. Então, para onde você vê, para onde você olha, teu corpo vai. Então você, dentro dos sentidos mais vivos do ser humano, você é a sua visão. O que você vê é o que você segue. E eu disse assim, até fisicamente, biologicamente isso funciona. Eu olhava e meu corpo, ele deitava e eu... No início eu estava agarrado ali naquele... Tem uns ferrinhos aqui de um baú do lado. Eu falei assim, acho que esses ferrinhos vão tudo ficar amassado de tanta força que eu fazia. E aos poucos, daqui a pouco eu estava assim, ó, ali atrás. Então o que eu quero dizer, a meditação das escrituras, claro, você fazer um plano de leitura, né? Ela está fazendo um plano de leitura, muito legal, anual. Em 2022 ela vai fazer isso com a igreja. De leitura de toda a Bíblia em um ano. Eu acho isso excelente. Eu já li a Bíblia várias vezes. Eu acho importante você ter esse plano sistemático de leitura das Escrituras. Mas minha prática devocional é essa meditação constante nos textos. E tem hora que eu vou, peraí, isso aqui, né? Por exemplo, os horários que mais eu tenho inspiração é quando eu estou tomando banho. Tem um mistério no banho. Mas sabe o que é? Porque a água tem a ver com a palavra. A água lava. Então você está sendo lavado, não apenas no corpo, não. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está te dando um banho por dentro também. Amém. Então, depois que você alcança uma certa maturidade, não são coisas cartesianas, né? Ali fechadinhas. Eu creio que é um nível mais amplo. É medita de dia e de noite. Como é que é isso? É 24 horas, cara. 24 horas com o texto aberto, lendo? É impossível. Não é disso que a Bíblia está falando. Ela está falando do teu espírito, da tua alma, conectado a todo momento com as Escrituras. E aí quando você abre a boca, vai sair o quê? Aquilo que você está conectado. Respondi. Respondeu. E até a musiquinha. A boca fala que o coração tá cheio. Tá cheio. Isso, essa aí. Essa aí das criancinhas, né? Não, então, é porque veio até uma pergunta nesse sentido. Estiquei muito a resposta? Não, por favor, me ajuda aí. Não, é porque também viria uma segunda pergunta, né? Nesse sentido de como assim você consegue sempre várias ministrações para vários domingos, né? E às vezes assim era até domingo de manhã, né? A gente teve uma época domingo de manhã e domingo à noite. E tinha dia que era diferente, entendeu? Era mais ou menos assim, cara. Não, ele usou outro texto. Esse texto a gente vinha assim de manhã, né? E à noite. Então como que é todo domingo você ter uma palavra? Primeiro, eu sou uma pessoa de livros. Livros. Eu leio muito. Eu gosto de ler.
eu aprendi a amar a ler. A minha alfabetização foi lendo um livro, uma história em quadrinho, Pingo de Gente. Não sei nem se existe isso mais. E eu tenho sempre livros ao meu redor, né? Agora mesmo meu livro é Relacionamento de Aliança. Esse é o livro da minha cabeceira. Do Eixa? Do Asher, exato. Esse é o livro que eu tenho mais meditado. E gosto de ler muito também sobre escatologia, sobre o fim dos tempos. Então, você está lendo uma coisa, de repente você vem e algo do Espírito, não talvez relacionado àquele tema que você está lendo, mas algo que te linka em um outro tema, de algo que você vê que Deus está te falando de uma forma claramente, né? Hoje eu vou ministrar, né? Mas quando eu não, como eu posso dizer assim, eu tenho esboço, isso é uma prática que eu tenho, acho que é por causa do meu temperamento mesmo, eu escrevo, eu registro, quer dizer, digito, né? Mas, por exemplo, eu vou pregar logo mais, mas eu já estou meditando nessa palavra, já tem aí talvez 4, 5, 6 dias dentro dessa semana, né? Falando sobre serviço, né? Sobre servir a geração. Amém. Isso é logo mais. É spoiler, né? Spoiler do que está rolando, assim. Tinha uma pergunta em relação a isso, assim, como era essa configuração, né, de sentar para poder escrever, porque de fato, assim, são dezenas de mensagens, aí, centenas de... Não, ao longo dos anos, sei lá, não tenho como numerar isso, mas são muitas mensagens, um vocabulário muito vasto. E tenho todas elas registradas. Tem um estoque aí. Então, aí, o que acontece? Um tempo atrás, alguém virou para mim e falou assim, caraca, o iPad do AP, maneiro. Aí eu falei assim, então, eu só queria os esboços ali. A gente cava aqui, né, Felipe? Vai que eu recebo um e-mail aí. Você sabia uma coisa? Eu já tentei algumas vezes e não funciona. Eu vou falar o quê? Todos nós queremos uma zona de conforto. Isso não tem ninguém. Se alguém disser, não, comigo não é assim, natural. É verdadeiro. Impulsionadamente você vai para esse lugar. E às vezes, por exemplo, eu estou pregando aqui, logo mais. Digamos que eu vou pregar domingo que vem lá na igreja Paz e Amor com Cristo. Aí, sei lá, passei a semana meio pegada e tal, não parei, assim, vou pregar aquela mensagem que foi boa. Ok. Rapaz, dá errado? O negócio sai enviesado, não é igual, sabe? Onde é que Jesus nasceu? Qual a cidade que ele nasceu? Belém, né? Sabe o que quer dizer Belém? Casa do pão. Casa do pão. Na casa do pão não tinha pão. A igreja é a casa do pão, então o pão que desceu do céu. Então, a gente precisa... Eu gosto de comer pão dormido. Alguém sabe o que é isso? Sabe? É pão do dia anterior, viu, gente? Às vezes 2 dias. Eu gosto. Pô, sou apaixonado por isso, cara. Não, você tem uns gostos... Eu tenho hábitos simples. Peculiar. Eu tenho hábitos simples. Eu não dou assim... Exótico. Em berço esplêndido, não. É só o Brasil. Eu tenho hábitos simples, então... Mas gosto de picanha também, claro. A picanha e dentro que não do seja pão. maturata. A picanha do pão. Eu gosto de pão. Então, a igreja é a casa do pão. Mas, de uma forma geral, todo mundo gosta de pão fresco. Pão quentinho, feito na hora, né? Então, eu acho que, para mim, essa é uma constante alvo a ser alcançado. É ter pão fresco sempre. A porção do entendeu? dia, né? Agora que você estava falando do esboço, né? Se eu der meu esboço para você, você não vai pregar. Ok. Sabe por que você não vai pregar? Ok. Porque ali não está tudo aquilo que eu falei, mas sim aquilo que linkava, ou que linkou para aquilo que eu falei anteriormente.
Enfim, isso cada pregador tem a sua forma de. Tem uns que escrevem quase que faz a leitura no teleprompter, né? Mas eu escrevo assim pontos que para mim eles vão linkando uma sequência. E aí já tem na cabeça, vai Sim, só, sim, ou sim, recebe sim. ali na hora também alguma coisa e Eu guardo porque eu não vou jogar fora o meu tempo de trabalho, mas às vezes eu recorro novamente àquele esboço e se eu não tiver um auxílio de uma gravação, eu não vou lembrar necessariamente o que eu falei ali, porque nem tudo está escrito. Amém. Vamos fazer um intervalo? Isso, um A gente intervalinho. vai fazer um intervalo e aí dá tempo você... 10 minutinhos, hein, galera? Dá tempo você mandar as perguntas lá para o segundo tempo a gente pergunta. Se você ainda não mandou, mande a sua pergunta. 11:08, por favor, hein? Todos em sala. Não, foi não. Amém. Vamos voltar? Vamos lá. Eu já vou voltar. Opa! Aleluia. Aê, ó! É pra glorificar de pé, igreja. Aleluia. Aí. Avivamento chegou nessa sala. Para Avivamento quem chegou à mesa. Pra quem não tá vendo, Outro nível. Rabanada. A Isabela chegou igual Quem quer ninja. rir? Tem que partir a Quem rabanada. quer rir, Ó, tem ó, que fazer ó, rir. ó. Ela veio pra pegar. Cat. Aqui. A Cat é... É Natal. É Natal. É Natal. Tá chegando. Não, você viu a ousadia do profeta. O profeta, ele entra num lugar assim que... né? Não quer saber não. Ele nem entra viu. na sala do rei, E ó. vem, irmão. Mete o dedão. Pergunta assim, rápido pra começar assim, pum. Da onde veio esse desespero, essa tara, esse vício em rabanada, cara? Peraí. Cat, guarda o guardanapo. Cat, guarda o guardanapo aí, senão o pessoal vai pensar que é pra pegar, viu? Esqueceu. Agora silêncio, rei. Não, a homenagem à pergunta é rabanada. assim. Não, acabou, né? Da onde Mas veio essa desde esse criança gosto eu gosto aí? desse negócio, cara. E para mim é o dia seguinte, cara. A rabanada hoje... Oi, Dudu, cara. Ah, é pra partilhar, Não, Cat? come Hoje, aí, manda Apê. pra mim. Come aí, Apê. Depois de conversa. Não. Mas depois pode ter certeza. Você pega metade para você, o resto para mim, claro. Mas desde criança eu gosto disso, cara. E no dia seguinte, então, que ela fica molhadinha. É muito bom. Esse açúcar aqui é sem açúcar, né? Entendeu? É uma rabanada light. Não, ela não engorda, não. Não, ela não. Não? Quem engorda é você, mas tudo bem. Aí, piadinha de tio legal, assim. Tu é o cara do pavê ou pra comer, certamente. Tô aprendendo com a minha esposa, minha Nossa. esposa, Roger. Brinco com essas piadas assim boas, entendeu? Nossa. Me perdi, não sei nem pra onde eu vou. Não, chegou uma pergunta aqui, que é o seguinte. Como é que é lidar, como é que dividiu aí entre pastorear uma igreja e a família, né? Porque são 3 filhos. E agora são quantos netos? 2, 5 netos. E como é que encaixa ali? E aí tá pastoreando a igreja, mas os teus filhos são membros dessa igreja, mas ao mesmo tempo são teus filhos, é na hora da bagunça, na hora da correção, a cabeça dá um nó, né? Acho que eu começo olhando assim bem pelo natural, né? Primeiro vem a família, depois a igreja. A família não acontece de repente, é um processo, né? Se conhecem, casam e tal, depois de 1 ano, 2 anos, sei lá, cada um no seu tempo, tem os filhos crescem, bom, aí surge a igreja também é um processo. Então, eu digo que nós temos uma capacidade muito grande de adaptação, o ser humano, no sentido de você saber lidar com as duas coisas, né? Com os dois ambientes. É claro que eu sou um homem de casa, eu sou um homem de família,
Eu gosto de estar em família, eu gosto de estar junto com meus filhos, com meus netos, eu gosto de sair junto com o Nelma, né? Eu falei assim, Nelma, você imaginou essa moto, a gente pegando, a gente, ó, vamos para Paraty, nós dois, né? Já comprei capacete, jaqueta e tal, estamos equipados. Quando eu chegar aqui, você não vai entrar, não vai descobrir que sou eu. Então, eu gosto de estar junto, né? Então, igreja para mim, na minha experiência pessoal, não é um trabalho, é um serviço, né? Assim como eu sirvo a minha família, eu sirvo a igreja, né? Mas tudo na sua modulação correta. Eu sei, infelizmente, né? Talvez isso num trato mais de anos anteriores, né? Muitos pastores perderam a sua família porque não souberam lidar com esse princípio de ser primeiro. Quem nasceu primeiro foi a família, não foi a igreja. A igreja veio depois da família. A igreja é uma grande família. E com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus, com renúncia, porque ministério é renúncia, não tem como. É diferente. Mas se hoje alguém tivesse assim, olha, você a partir de hoje eu não pastoreio mais, eu vou ficar só com a minha família. Você sente falta de estar pastoreando? Claro que sim, eu estou fazendo isso há quase 40 anos. Mas vai ser algo que vai criar um buraco, um vazio dentro de mim? Também não. Porque eu tenho a minha família. Amém. Entendeu? Eu tenho um lugar que é um porto seguro, que é a família. E como igreja, também nós nos sentimos família, nós nos pertencemos, né? Por isso que a gente sente falta um do outro. Então, eu não tenho nenhum mistério nisso aí. Eu acho que eu consigo levar bem esse aspecto, né? Para mim é tranquilo. Amém, cara. É uma extensão, né? Sim. Extensão. Sim. Mas tem pergunta aí, Felipe? Tem pergunta. E como é o seu relacionamento com os filhos depois de casado? Depois deles, né? Sim. Eu vou acrescentar um pouco essa pergunta depois que eles tiveram filhos. Isso, agora... Porque eu sempre fui apaixonado por criança. Eu lembro-me que eu tinha 10 anos de idade e minha tia, eu fui criado pela minha avó até os 7 anos de idade, porque na minha casa eram 6 irmãos comigo e não tinha condições financeiras, né, para sustentar todos os filhos. Então minha avó me pegou, mãe da minha mãe, e me levou para a casa dela. Eu fiquei até os 10 anos de idade. E eu lembro que um certo dia, só como uma fixação dessa relação com criança, minha tia falou assim, olha, toma conta aqui de Indiara, era a filha dela. Eu tinha talvez uns 6 meses. E não sai daqui, viu, até eu voltar. Ela saiu de manhã, só voltou no final da tarde. E onde eu estava? No mesmo lugar. Né? E eu sempre gostei de criança. E por incrível que pareça, as crianças também gostam de mim. Então, eu gosto muito de netos, eu gosto de estar junto com eles. Então, nosso relacionamento como família é um relacionamento assim bem tranquilo, entendeu? Quando a gente tem que fazer alguma DR, a gente faz, mas é tudo também na paz. A gente nunca teve nenhum problema de estar junto, nenhum problema de afastamento. Não tivemos nem temos motivos e nem haveremos de ter. Estamos sempre juntos. Hoje mesmo a gente vai sair daqui e vai estar junto, mesmo depois da derrota do Flamengo. A gente vai estar junto, né, comendo junto. E sempre foi assim. Para mim é tranquilo. Falando em Flamengo, eu não ia falar não, Felipe. Não. Eu não ia falar, mas ele tocou no assunto. A gente vê um homem muito, né, formal, muito bem trajado, muito bem vestido, fala muito bonito. Mas quando coloca a camisa do Flamengo, amigo, a favela desce. Legal. Desce. Tem um vídeo aí do Maracanã. Eu vim de lá, né? Manda pra mim aquele vídeo. O vídeo do Maracanã, Renan. Arruma aí, dá um jeito aí, Renan. Manda esse vídeo aí. Enquanto não chega o vídeo, tem esse daqui, ano passado, título do Brasileirão. Olha isso aqui, ó. Que isso, mano. Faz isso. Olha bem no meio, ó. Olha o velhinho ali, ó, de boné, ó. Cadê eu?
Bem Ali no meio, ali atrás do Renan, ó, pulando ali, ó. Cara, que é isso? Eu perco a pose. Mas o que acontece ali, irmão? Eu sou torcedor do Flamengo desde criança, cara. Eu dormia com um radinho de pilha, né? E tal, colado no ouvido, assistindo os jogos do Flamengo. É como eu sou, gente. Quem me conhecer, não venha me conhecer por conta de pregação, não. Você vai conhecer uma pequena parte do que eu sou. Quem convive comigo sabe que eu sou assim, como eu estou aqui batendo papo com vocês. Entendeu? Na hora que é brincadeira, quer dizer, não que isso aqui seja uma brincadeira, mas na hora da descontração, descontraído, tá na hora que a coisa fica séria, a gente tem que lidar com a seriedade. Um dos objetivos desse espaço, dessa execução, é exatamente diminuir a nossa distância. É, legal. Diminuir a distância da juventude para com a AP, assim. Cara, ele é um cara acessível e, assim, sente dor igual a gente, chora igual a gente. Sim, Ok? Da mesma forma que, de verdade, você pode pregar igual ele. A unção dele é dele, ponto. É isso aí. É dele, é ele. Mas a sua unção também é sua, só tem você com essa unção na terra. Deus te fez com uma identidade. Okay? Nunca queira ser igual a alguém. Deus teve um tempo e a Kézia, minha irmã, ela no começo a gente nem sabia o que era discipulado, mas ela ia quando a gente morava junto, às madrugadas ela ia para o meu quarto pra gente orar. A gente ficava ali orando e conversando sobre o Senhor e no momento de discipulado. E teve um tempo que a Kézia falou assim, começou a pensar igual eu penso, falar igual eu falo e agir igual eu ajo. E eu virei pra Kézia e falei assim, não, cara, 2 Hugos no mundo vai ser um caos. O mundo precisa de um Hugo e de uma Kézia, então dá o seu jeito e é você, cara. Entendeu? Porque às vezes a gente olha pra ti e fala assim, cara, não dá, mano. Ele é muito, palavras do Renan, ele é muito cabeçudo, mano. Ele entende uns negócios aí que ninguém entende, mas queria que você liberasse uma palavra pra gente, assim, que a gente pode alcançar esses níveis também em Deus. Assim. Sim, sem dúvida. Amém? Sem dúvida. E é isso. Paulo, quando disse assim, sede meus imitadores, tá achando aí, assim como eu sou de Cristo, né? Paulo não estava dizendo que aquelas pessoas a quem ele primeiramente estava se dirigindo na carta, e também para nós, que a gente deveria ser igual a ele. Ele aponta para a referência, Cristo. Assim como eu sou de Cristo. Então, a referência maior é Cristo. Então, ser semelhante a Jesus, esse é o nosso alvo. Entendeu? Não ser semelhante um ao outro. Cada um de nós vamos ter uma característica, vamos ter uma vibe específica, né, desse propósito de Deus. É importante cada um encontrar a sua, né? A gente vai ter muita frustração na vida se a gente quiser experimentar aquilo que o outro experimentou, como se fosse esse única e exclusivamente o nosso alvo. Seja você mesmo, seja autêntico, mas nunca se limite àquilo que você é. Deixa sempre a abertura para Deus construir em você aquilo que Ele é. E aí você vai ser pleno, você será a pessoa mais bem realizada na tua vida. Uau. Amém. Amém. Tem pergunta. Quais as características do ofício apostólico? O pessoal já está... Já vem na teologia, aqui, ó. Poxa. Eu vou começar com aquilo que não é. Boa. Amém. O que não é uma característica apostólica ou de um apóstolo, um título. Nunca foi um título. Se alguém me chamar apóstolo Renan, tudo bem. Mas o meu nome não tem apóstolo. Amém. Amém. Meu nome é Renan. Amém. Amém. Então, se alguém me chamar de Renan, eu vou assim, você sabe quem que está falando? Não, está falando comigo. Eu sou Renan. Ok? O que nós devemos respeitar são as unções. Porque a unção fala de Cristo. Amém. Ok? Agora, apóstolo, título, entendeu? Isso não existe. Biblicamente não existe. Né? Então, o que não é isso primeiro, um título. O que não é uma pessoa inquestionável, porque a gente vem muito do catolicismo, né, na questão do Papa, né? Então, não é uma pessoa que não erra, irrefutável. Deve ser o mais correto possível sempre. Essa é a nossa perseguição sempre. Mas nunca se achar uma pessoa absoluta ou se mostrar como uma pessoa absoluta
ou se mostrar como uma pessoa que deve ser temida. Misericórdia. Isso são conceitos da mente dos outros, mas nunca foi a minha e nunca foi das Escrituras. Jesus era a pessoa mais acessível possível. Então, ser um apóstolo é olhar para os feitos de Jesus, como Jesus era como pessoa. Jesus era uma pessoa respeitosa, Jesus era uma pessoa que sabia estar nos lugares, Jesus sabia como lidar com as diferenças, Jesus sabia lidar com as expectativas das pessoas, por causa de uma sabedoria que do Espírito ele possuía. Essa é a sabedoria que eu busco ter para que o meu apostolado não seja algo enrijecido. Amém. Mas uma igreja onde a gente conversar no gabinete, ou a gente conversar aqui, é o mesmo tom. Quem está nesses ambientes, né, o pessoal pensa, dá para o gabinete, o negócio ali é pesado, vai ver o leãozinho e tal. Tem essa do leãozinho, né? Leãozinho, é o Isso quadro, aí né? são, como é que são, como é que dá o nome? São tradições que as pessoas vão construindo, né? As lendas aí, e lendas tal. tradições. Não, As lendas do corredor, né? E todo mundo sabe que eu isso daí? sou chato por uma coisa. Quer dizer que eu não, né? Por exemplo, eu não sei estar num lugar, alguém chegar, sentar do meu lado e não dizer um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Ok. Bom dia, meu filho. Eu gosto disso. Até quando eu acordo, eu dou bom dia para Nelma. E ela dá bom dia para mim. Ela pede a benção. Eu Deus te abençoe. Quem não sabe aí essa lenda aí, essa, sei lá, o que eu posso chamar, sobre conversar com o leãozinho, isso é boa, né? Vamos quebrar isso, né? Vamos Amém. quebrar isso, Pedro. Amém. Vamos quebrar. Amém. Traz uma jarra aí, vamos fazer um ato profético aqui, Cat. Cat, daqui a pouco alguém vai... Ó, Cat, ó. Vai quebrar o quadro? Daqui a pouco a Cat está com a fogueira aqui jogando o quadro. Lá no gabinete, do lado da mesa do AP, tem um quadro lá de um leão, né? O leão da tribo de Judá. Leão da cara. tribo de Judá. Aí quando tu faz uma caquinha, uma besteira, a galera mais velha assim, tu vai conversar com o leãozinho, hein? Mas, cara, ser corrigido faz parte. Fazer besteira às vezes faz parte também, mas... Esse gabinete é bate-papo. Exato. As pessoas podem sair assim do gabinete quando elas chegam com o seu coração duro, querendo insistir no seu erro. E aí eu não posso ser conivente com o erro de ninguém. Esse é um princípio da palavra. A gente deve falar a verdade em amor. Em amor. E a decisão é do outro. Renan veio aqui, você viu que o Renan veio aqui atrás, né? Ah, foi? Renan veio aqui. É. Posso perder a oportunidade aqui? Cadê? Ai. Gente, eu nasci na favela, primeiro, né? Então não está falando de algo que é diferente de mim, das minhas origens, não. Eu nasci na favela, no Complexo do Alemão, entendeu? Nasci no meio de tiroteio, nasci no meio da maconha, da droga, das armas. Eu quase fui morto pela polícia, numa vez que a polícia entrou e estava todo mundo de noite, né? Mas eu tinha lá meus 12 anos, 13 anos. Mas eu sempre fui mais alto, né? Então, todo mundo saiu correndo. E eu falei assim, todo mundo está correndo, eu vou correr também. E eu corri, só que eu corri para o lugar errado, que tinha um paredão. Não tinha saída. E o policial veio, né, parou assim, uma distância daquele quadro, engatilhou a metralhadora, que naquele tempo era a metralhadora, engatilhou a metralhadora. Era o tempo do DOI-COD, era o tempo da ditadura, né? Então, primeiro matava, depois respondia alguma coisa. E aí engatilhou a metralhadora e levantou. Assim, pronto, morri. Aí, acho que é coisa de Deus mesmo, né? Ele chegou, o policial se aproximou um pouco mais, quando viu, o que tu tá fazendo aqui, moleque? Essa hora, eram umas 10 horas da noite. 10 horas da noite era toque de recolher no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Então, 10 horas da noite, ninguém podia ficar mais na rua.
Aí eu tomei um tapa na cara que até hoje dói. E saí catando cavaco, né? E fiquei uns 15 dias sem aparecer na rua. Então esse é um ambiente que eu fui criado. Mas nunca me droguei, nunca fiz uso de bebida alcoólica, nada disso. Então esse negócio aí da ciências sociais, né, que diz que o homem é fruto do meio, o homem é fruto das suas escolhas. Opa! Ele é fruto das suas escolhas, não do meio. Eu escolhi não me contaminar com a bebida, nem com o fumar. E meu pai bebia e fumava. Então, quando esse jogo aí do Flamengo, qual foi o jogo, Renan? Não guarda. Também não lembro. Eu sei, foi no final feliz, certamente. Certamente. Aí sou eu, isso aí sou eu, gente. Hoje a gente estava lá assim também. Eu recebo esse vídeo no grupo, assim, umas 11h30 da noite. Aguentei. Aí, pra gente matar já essa situação aqui de WhatsApp, de vídeo, aí eu mando aqui, ó, gente, figurinhas do AP. Aí alguém manda ali, ó. Graça e paz. Vou printar, vou aumentar aqui, calma aí. Demora, hein? Já vou expor quem foi, hein? Ih, olha lá. O negócio até caiu. O que aconteceu aí? Caiu o sinal, cara. Caiu o sinal. Graças a paz. Tá adicionado Quem lá. é? Tá no grupo da juventude. Já tá no né? grupo da juventude. Mas esse aí foi o único meme que tu achou pra mim? Gente, o Nossa. pessoal tá fraco de meme. Vocês estão com medo do AP? Enche esse grupo de meme, cara. Eu sou imemível? Imemível? Tem da pós Lanel, mano? Não, mas aí é quando o Nemo sentar aqui. É, cara. É outro dia. O Renanzinho escapou, mas não vai escapar de novo, não. Toma aí, ó. Não, já vou botar no meio, Renan. Vou botar aqui. Calma aí. Tem mais não, cara. Esse perfil aí sou eu não? Aí, Renanzinho. Cabelo em cima? Renanzinho. Ali é teu. Mas amém. Vamos voltar? Fala aí, Viri. Pergunta aí da galera aí. Tem várias, né? Fiquei até várias? perdido aqui. Ih, rapaz, tá perdida? Me volta. Vou nessa aqui. Qual pessoa teve grande importância em sua vida e na sua formação como cristão? E em conjunto também, quem te discipulou? A pessoa que teve uma importância determinante na minha vida foi meu pai. Uau. Amém. É o homem que me fez homem, me fez responsável, me fez uma pessoa que trabalha, me fez ser uma pessoa de família. E meu pai não tinha toda a plenitude de virtude, mas meu pai tinha uma postura, sempre teve uma postura de proteção sobre a sua casa. E todas essas imagens, né, foram sendo transmitidas a mim. Meu pai não era muito de conversar, mas meu pai, ele trazia exemplo. Meu pai era muito habilidoso. E uma vez meu pai escreveu um acróstico. Você sabe o que é isso? Vamos fazer, escrever um texto, para facilitar, né? Escreveu um texto, ia falar de novo acróstico, mas enfim, deixa lá, com os nomes dos filhos, né? E muitas vezes, né, alguns aqui são pais, aquilo que você está falando, nenhuma palavra que sai da nossa boca é vazia. Amém. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então toda palavra que sai da boca de Deus, ela tem um poder de gerar, de criar. E meu pai, nesse acróstico, ele foi escrevendo sobre características de cada um dos filhos, né? Tenho um irmão mais velho, George, ele é o primogênito, né?
E, enfim. Quem não sabe, acróstico é aquilo ali. É isso aí, valeu. E meu pai tinha uma caligrafia fantástica. Já viu aquelas caligrafias de diploma? Nesse nível. E o meu pai escreveu sobre mim. Renan é um crânio. Até escreveu crânio, né? E meu pai, ele acho que transferiu para mim muitas características daquilo que eu sou. Tudo aquilo que é difícil para mim é desafio. Eu nunca olho como algo intransponível, sim como desafio. Então, eu sou do tempo que as coisas quebradas são consertadas e não jogadas fora. Eu acho que isso me ajudou um pouquinho até a lidar com pessoas, né? Tem sempre uma graça de Deus em nós para sermos instrumentos de Deus na vida de pessoas. Então, a primeira pessoa foi meu pai. Segundo, foi meu primeiro e único pastor na minha história cristã, que foi o pastor Zefanias dos Santos Lima. Foi o pastor que me batizou. Foi o pastor que me consagrou como diácono, como presbítero. Foi o pastor que me casou. Foi o pastor que batizou os meus filhos. Foi o pastor que impôs as mãos sobre mim quando eu fui consagrado a pastor. Então, foi um homem que teve uma influência muito grande na minha vida. Meu pai estava comigo no dia do meu batismo, né? Enfim, então esses dois homens foram assim significativos. Amém. Claro que vai se somando a outros, né, ao longo da sua história, mas para não alongar. Amém. A gente foi buscar o acróstico ali, veio um acróstico em espanhol, né? Ali veio um acróstico em espanhol. Aí eu lembrei aqui, sem querer ver ali, um acróstico em espanhol. Sobre Quaresma. Mas eu lembrei de uma história aqui, que acho que algumas pessoas já conhecem, de um evento que você foi e tinha uns espanhóis lá, uns argentinos. Você foi na Argentina, alguma coisa assim. A galera tava falando espanhol, cara, você não tava entendendo nada, aí você orou. Mas conta aí essa história aí. Rapaz. Isso foi em 1993, 94. Tava aquele período de avivamento muito forte na Argentina. A Argentina estava debaixo de uma nuvem de graça de Deus. As pessoas estavam se convertendo no meio da rua. Elas passavam em frente das igrejas e elas caíam de joelhos, chorando. As pessoas entravam dentro da igreja chorando. Eu não estou sendo aqui, sei lá, exagerado, não. Era isso que acontecia. E eu vi com os meus olhos, porque nesse período teve uma conferência lá em Mar del Plata, é uma ilha, né, que está conectada à Argentina. E com muita dificuldade, né, porque a grana era extremamente curta, né, e para ir para lá era de avião. Nós fomos num avião não fretado, mas que tinham 208 brasileiros. E eu estava com meu amigo, pastor Gilberto, aqui de Sepetiba. Você conheceu o Gilberto? Não, né? Não. E aí eu e o Gilberto fomos, só que a gente só falava português. E ok, era uma conferência internacional. Chegamos lá e tal, primeira reunião, né? Peruano fala de uma forma, chileno fala de uma forma, venezuelano e tal, mas argentino quando fala você não entende. Ainda mais quando eles estão falando assim. Muito rápido. E aí o cara falando, e eu falando, e eu assim, meu Deus, não estou entendendo nada. Né? Meu tio pagou a passagem para mim ir. E, para você ter uma ideia, né? Nós, sem grana nenhuma, mas o tradutor, vamos dizer assim, simultâneo, custava $100 por ministração. Então, por dia tinha 4 ministrações. 400 dólares. A gente não tinha nem dinheiro para almoçar. A gente comia pizza. E sabe aquela bordinha que a gente... Essa mesmo. Nada, a bordinha descia, ó. E water. Aguinha. Entendeu? Pro negócio... Aquela estufada. Da estufada bonita. E aí eu lembro que a gente foi pro hotel. E aí... Imagina esse de hotel, noite, Felipe. Né? Aquela aguinha quente. Aí eu falei assim, pô, Gilberto, liga aí pra recepção, pede um gelo aí. Gilberto sabia falar espanhol, cara. Ele pegou o telefone, por favor. Eu falei assim, Gilberto. Um gelito. Aí o homem, gelito? Não sei, hombre, gelito.
és relito. É relito. Aí eu falei assim, Gilberto, o cara não tá entendendo, vamos descer lá, cara. Aí chegamos lá, descemos. Assim, a gente queria... Pegou um copo d'água. Ele, cubo, homem, cubo. Gelo, cubo. E de fato é o cubo, né? E aí, bom, então fomos mais uma vez para a palestra, né? E aí eu orei o Espírito Santo. Eu falei assim, Espírito Santo, eu tenho certeza que o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor tem um propósito, mas a gente não está entendendo nada. Oração sincera, né? Então, eu quero te pedir, você já fez isso uma vez, lá em Pentecostes. Todos ouviam falar na sua própria língua. Dá-nos o entendimento. Nós sentamos 90% de tudo aquilo que foi falado. Eu compreendi como se você estivesse falando em português para mim. E nunca mais. Eu tenho uma facilidade, eu leio tranquilamente qualquer literatura espanhola. Tenho facilidade de ouvir qualquer espanhol, pode ser até um argentino falando, eu consigo entender. E nós fomos batizados ali com a capacidade de interpretar línguas, porque nós interpretamos aquela língua que era falada. Essa foi a experiência que a gente teve lá na Argentina, né? Diante de uma necessidade, você foi orar. Fui orar. Eu falei assim, perdemos tempo e tal, poxa, que chato, que coisa, não lamenta não, vai, busca a face do Pai, o Pai faz um milagre, como fez naquele dia, né? Lembra, Nema? Né? Não, Nema não foi, né? Mas ela estava lá e a gente depois foi contando a experiência. Outra pergunta aí. Como identificar a unção apostólica? Olha só, de vez em quando eu sou chamado para participar de algum momento onde alguém que se identifica com uma graça apostólica e não necessariamente eu conheço, é como se fosse, não é bem assim, mas como se fosse uma banca examinadora, né? Tipo assim, eu quero bater um papo contigo, quero te conhecer, qual é a sua história de vida e tal, enfim, quem é você? E aí eu lembro que eu fui participar disso e o irmão sentou à frente, né? E ele começou a falar de que ele pregava, fazia conferências, fazia isso, fazia aquilo outro e tal. E aí de repente eu interrompi ele e falei assim, com licença, irmão, até agora você só falou daquilo que você fez, mas eu continuo sem saber quem você é. Segura essa. Não sei se você é casado, não sei se você tem mulher, não sei se você tem filhos. A mulher dele estava ali. Eu sabia que a mulher dele estava ali, mas ele não apresentou a mulher, só estava falando de si próprio. Eu falei assim, um apostolado, ele começa com as marcas que você carrega na sua casa, na sua família. É o lugar primeiro que você é enviado. Apóstolo quer dizer enviado. Enviado à sua casa, à sua família. Então, acho que as características de um apóstolo, ela começa por um homem que seja de fato um sacerdote da sua casa. Algo que é para todo cristão, mas que faz parte, como, vamos dizer assim, uma parte de excludente, caso esse homem não seja, ou a mulher, não seja alguém que saiba cuidar bem da sua família. É a orientação do apóstolo Paulo, né? Se ele não souber cuidar da sua própria casa, como vai cuidar da casa de Deus? Então, acho que é uma primeira referência importantíssima quem o Hugo, quem o Felipe é na sua casa, né? E quem vai falar? Você, a sua esposa, a sua família. É o primeiro lugar, né, da nossa manifestação. Em segundo lugar, é a sua experiência, a sua maturidade, né? Não se pode esperar que um recém-convertido já tenha caminhado nesse nível, até porque ele vai ter uma responsabilidade, porque junto com o chamado apostólico vem uma unção. Só que esta unção também te leva a um outro nível de enfrentamento. Então o pessoal só pensa num lugar que é a unção e tal. Meu amado, se tu antes
como crente no normal, vamos dizer assim, tu lidava ali com os demônios ali da ralé, Do baixo tu escalão. vai entrar agora em outro nível, entendeu? E você tem lutas espirituais elevadíssimas. Daí porque a sua dependência de Deus precisa não aumentar, tem que ser alta já, porque senão você não entra nesse ambiente, você vai ser esmagado, né? Porque a unção abençoa, mas a unção também esmaga, entendeu? A unção também esmaga, se você não tiver estrutura, e aí é estrutura espiritual, né? Para esse suporte. Então eu diria como uma... Oi? Não entendi? Eu estou falando sobre essa estrutura, primeiro, de maturidade, né? Uma caminhada razoável com Jesus, que conheça a palavra, enfim. E o chamado. Você deve até ser todas essas outras coisas que eu citei anteriormente, né? Um bom pai de família, um bom cristão, uma pessoa madura espiritualmente, mas também tem um chamado, uma convicção. E a palavra diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade será estabelecida. Por mais que eu saiba quem eu sou, mas eu não sou aquilo que eu não sou para você, eu quero dizer isso, eu não sou para você aquilo que eu digo. Você precisa ver em mim aquilo que eu digo que eu sou. Se você não ver em mim que eu sou um apóstolo, eu não sou apóstolo para você. Ponto final. Porque a gente precisa transferir aquilo que a gente é, e não dizer que a gente é para que as pessoas possam aceitar. A gente precisa viver o eu sou. O que você falou? Ah, sim. Eu ouvi isso de um apóstolo que é considerado um homem com já uma caminhada bem longa, mas eu não vou dizer que isso seja uma coisa assim Padrão, né? fundamentada em todas as questões bíblicas. Mas ele falou que um apóstolo, ele se identifica também como alguém que teve encontros com Jesus, né? Eu nunca encontrei Jesus como eu estou encontrando vocês aqui, claro, em carne, mas eu já vi Jesus pelo menos 3 vezes, né? E a última vez, antes da unção de Renan como apóstolo, eu e Renan estávamos sentados e Jesus sentou do nosso lado. Tu lembra disso, Renan? Jesus sentou do nosso lado e botou as mãos assim na coxa dele, né? Apoiou as mãos, e eu primeiro notei que o vento começou a soprar naquele lugar e parecia que era noite, mas se fez dia, e ele sentou e eu notei uma presença do meu lado, mas eu estava com temor de olhar, porque eu sabia que aquela presença não era algo que me trazia medo, mas que me trazia temor. E eu sabia que era a presença de Deus, Jesus, caso. E eu olhei assim, sabe aquela olhada de rabo de olho? Eu olhei e vi as marcas, o furo nas mãos de Jesus. E eu virei para Renan e falei assim: Renan, Jesus sentou aqui do nosso lado. Aí Renan assim: pergunta para ele quando é que ele vai voltar. Que é spoiler. E aí ele me respondeu. Ele começou a dizer: Lucas capítulo aí, né? Me cutucou, eu estava dormindo, eu acordei. E uma outra vez eu... Se vira. Ele já tem o livro aí. Vira. Uma outra vez eu estava num lugar e eu olhava e via um cemitério. Olha só. Que sonho legal, né? Você vê um cemitério. E naquele cemitério, você, né? Um lugar de morte. De repente eu olho assim no céu, eu vejo um cavalo voando, mas sem asa, tá, gente? Um cavalo voando e como se fosse um lençol sobre o cavalo vermelho, o cavalo branco, o lençol vermelho. E o lençol parecia que ele tinha vida. E sobre ele, um homem, Jesus, roupas brancas, e olhava a face e não conseguia ver, mas os seus cabelos brancos, sua roupa branca. E é claro que eu vi que era Jesus. E ele, de repente, cemitério, estou em frente ao cemitério, ele entrou dentro do cemitério. E eu disse: deu ruim, caiu, faltou combustível dentro do cemitério.
de repente, era muito demônio saindo de dentro do cemitério. O pessoal tomou um susto. Sabe aquele chamado barata voa? Ellen deu um pulo. Falou do demônio e fez... O pessoal quase pulou aqui da cadeira. Provavelmente essa câmera pegou a Ellen. Vai virar, Mas vai saía virar pra meme. tudo quanto é lugar, cara. Sim, apavorado, sabe, em pânico, né? Sabe aquele chamado barata voa, né? Que Ellen que diz essa expressão. E aí Jesus sai por último e ele ria. Aí quando eu vi aquilo, e dava para ver o pânico presente nos demônios, eu comecei a rir. Tô dormindo. Eu acordo rindo. Eu acordo rindo e sacudo Nelma. Eu falei assim, não tá vendo não? Ela estava dormindo, né? Então essa foi uma segunda vez. Teve uma terceira vez. Essa foi a voz dele, né? Eu estava com Nelma num lugar, num monte alto, estava vendo uma partida de futebol em cima do morro, olha só. E era Brasil e Japão. E de repente começou uma nuvem negra vir, né, sobre o lugar. E eu falei assim, caramba, vai cair um temporal, uma chuva. E a gente começou a correr, descendo o monte, né? Mas nisso que nós corremos, a nuvem veio mais rápida, né? E a nuvem veio e nos envolveu, e a gente não conseguiu ver mais nada. E nos deu um pânico, um medo, né? Porque a gente não estava conseguindo enxergar nada. E de repente, no meio daquela nuvem, eu vi uma voz, e até hoje eu guardo, né? Porque quando Deus fala contigo, tu nunca mais esquece. Ah, se meu povo soubesse o que eu estou para fazer. Amém. É por aí, vamos lá. Amém. Tem uma pergunta boa, que é o seguinte: a gente transicionou nossa visão, nossa mentalidade, nossa execução sobre o discipulado, né? Sim. Aonde você tinha um discipulador, a ele você recorria, e hoje você tem o corpo de Cristo para te discipular. Exato. O apóstolo tem discipulador? Olha, quando a gente chega num tempo desse, eu posso dizer que eu tenho a grata alegria de ter pessoas, homens de Deus, apóstolos, a quem eu posso sentar e falar sobre o Renan, né? Então eu tenho pelo menos uns 3 homens que eu reputo como pessoas assim extremamente sábias. Um deles é Ralph Elaia, que alguns aqui conhecem. Outro é Joaquim José, que é um apóstolo também. E aquele que de fato foi o que me reconheceu no apostolado foi o apóstolo Léo Oliveira, né? Então esses 3, eu diria que são aquelas pessoas que mais a gente troca. E, é claro, eu faço parte de um presbitério, né, aqui no Rio de Janeiro. É composto de 7, 8 apóstolos e apóstolas também. E a gente tem reunião mensais e ali o coro canta. Se alguém tiver que meter o dedo e falar, e fala. E todo mundo está feliz, está tranquilo, porque nós estamos ali como iguais, né? Então, você precisa de pessoas também maduras, nós precisamos de pessoas maduras que falem a nós e a gente tem a maturidade para ouvir, né? E ser instrumento de Deus, porque às vezes existem crises entre, né? Nessa última reunião a gente estava lá com 2 apóstolos, uma crise entre eles. E eles, depois da morte do apóstolo Marco Antônio, resolveram me escolher como sendo como é que chama? O facilitador do encontro, né? Então fica todo mundo esperando o que o apóstolo Renan vai falar, e tal. E tinha 2 apóstolos ali e tal, numa rinha. Eu falei assim, vamos resolver isso hoje. Não, depois nós vamos conversar, depois nada, vai ser hoje aqui, ao vivo e a cores. Aí, pá, é uma benção. E resolveu lá a situação. Resolve, claro. Minha mãe tá aí como testemunha. Mas na bênção, sabe? Nada de alguém dizer, eu sou, nada disso. Resolveu, fechou. Resolveu, fechou, acabou. Amém. É assim com Cristo. Maturidade no corpo É maturidade. Quando a gente vive maturidade, a gente precisa. Não,
se você caminha sozinho, você vai se quebrar. Se você acha que você é o centro do universo, que você sabe tudo, que as suas escolhas são as melhores e tal, por melhor que você se dedique a isso, Deus nos fez pessoas orgânicas. Ok. E o organismo não é você, organismo somos nós. Façamos, é sempre assim. Deus nunca trabalhou sozinho. Amém. Jesus disse: não faço nada senão aquilo que meu Pai está fazendo. Amém. Eu e o Pai, entendeu? Então é assim. E no corpo de Cristo é a mesma coisa. Nós precisamos ser discipulados. Eu sou o pastor da igreja, eu sou o líder da igreja, mas eu sou discipulado por muitas e várias formas e maneiras. Eu sou discipulado quando alguém traz uma questão para mim. Quando alguém traz uma questão para mim, eu não apenas preciso ser o instrumento de Deus para trazer direcionamento para ele, mas aquela questão também me discipula no sentido de eu vigiar e guardar para que eu não viva aquilo. Então, a todo momento, a gente tem uma oportunidade de crescer em Cristo. E a gente não pode ser uma ilha, se achar que é irrepreensível. Por exemplo, o meu filho tem quase que a metade da idade que eu tenho, mas eu sento com ele, tem hora que ele diz: pai, não está legal, está errado, pai. Nossa, meu filho. Só que quando ele diz está errado, eu não falo: que é isso que está errado? Não, é meu filho, é a pessoa que mais me ama. Amém. Entendeu? Dentre aqueles que eu gerei. No aspecto, né? Assim, aqui também do corpo de Cristo. Então, se alguém me fala aquilo que é melhor para a minha vida, como é que eu não vou ouvir? Como é que eu não vou receber? Então, graças a Deus que nós temos pessoas ao nosso redor. A gente só tem que ter o coração pronto e simples para ouvir. Amém. Entendeu? Amém. Se você ouvir, ok, cara, você vai entrar na vibe de Deus, você vai prosperar, você vai avançar. Estava aqui conversando com Pedrão. Agora nunca mais é Pedrão. Entendeu? Rapaz, ele começou a me falar das suas expectativas. Pedro, cara, eu olho para você como se fosse um filho. Eu sei que seu pai é o seu pai, a sua mãe é a sua mãe, mas eu não consigo olhar como uma pessoa que está, vamos dizer assim, levando a história de vida por sua própria conta, entendeu? Então, quando você estava aqui, eu estava ouvindo e tal. Eu falei assim: pô, vou orar pelo Pedro aqui, porque você falou das suas perspectivas, né? Então, mas aí começou um negócio aqui. Mas Deus te abençoe, Pedro. Você vai prosperar. Amém. Você tem um bom coração, homem. Você tem um bom coração. Você escolheu a boa parte e não te será negada. Então fica firme, Pedro. O Senhor é contigo. Tem coisa muito linda para acontecer na sua vida, viu? Amém. Pode ter certeza disso. Para acontecer, e já começou a acontecer. Amém. Eu creio nisso como se estivesse vivo diante dos meus olhos tudo aquilo que vai se passar. Vamos continuar. Não, maravilhoso isso que aconteceu. Esse cara aqui tem um coração lindo, cara. Eita, apontou. Ele tá olhando para ver se ele tá olhando para ver se é ele mesmo. Marcos Vinícius. Acertei isso. Cara, tô quase chorando aqui, cara. É Marquinho. Cara, que menino precioso que você é. Mesmo tomando água com óleo. Vou baixar a cortina para não... Mas teve alguns que riram porque sabe o que é, né? Cara, é preciosíssimo esse menino, cara. Desculpa, eu estou falando menino, não estou diminuindo você, viu? Você é um filho para mim. É isso aí. Também tem, Felipe. A gente precisa fechar. O horário tá rugindo. É mesmo, né? Rapaz, olha, voou aí. Voa, aqui voa. Tinha várias, né? Não, mas não tem jeito. Pegam aí para fechar, para ir a última. Só uma só? Fechou, ele vai. Fecha bonito, hein, Felipe? Fecha bonito, hein? Sem pressão. Jogou uma responsabilidade, né? Calma aí, tô vendo minha esposa digitando. Vai mandar alguma coisa? Vai. Então é agora, né? Ela mandando pra você, É, porque ela manda aqui, ó. Ela ajuda. Aquela... Mulher é Tá sensível, demorando cara. muito, hein? Ah, tá. Amém. É, porque quem Tem comanda são perguntas? elas. As perguntas são só aqui. Isso. Ela pega a pergunta. Olha lá. Calma. 30 segundos para mandar a pergunta. 40.
E falando O sobre os Gui vai 40 perguntar ali, milhões. por que o Andrés Isso. escorregou? Essa é maravilhosa, ó. Isso. Mete essa, é boa essa. Isso, a palavra sobre os 40 milhões de sementes Eita. e uma palavra que define o Ministério Apostólico Terra Fértil. É essa? Essa é boa, eu vi essa lá. Ok. Tem muita galera nova aqui que talvez não saiba. Eu vou rapidamente fazer uma condensação. Nós nos reunimos aqui ainda, né? Aqui cabia umas 120 pessoas. Ficava cheio isso aqui. Aquela parte ali do fundo tem uma subidinha. Ali era o púlpito, né? A plataforma. As pessoas chegavam para o culto. Ali o fundo era o meu gabinete. Para lá, eu nem lembro mais como é que era. Sim, é ali mesmo. O fundo era o meu gabinete. E aí depois mudei para cá, um cantinho que tinha aqui, que hoje então é a igreja. E o que foi, não? E aí, não tá zoando? A Neuma tá. Tá sim. E aí eu tive uma visão e eu estava ministrando aqui na igreja e de repente eu olhava lá no fundo, tinham duas mulheres sentadas e elas estavam com aqueles panos, né, Oriente Médio? Isso, Do não, Umbanda. da Umbanda. É burca? Isso, não burca não, aquele pano de consagração de Umbanda. Ah, tá. A tia Neuma, ela escracha. Vamos lá. Um E paninho aí na cabeça. eram duas pessoas que eu percebia que enquanto eu estava ministrando, estavam me resistindo. Ok. No mundo espiritual você percebe. E aí eu vi assim, não vou deixar dois demônios aqui dando mole aqui. E eu fui em direção a elas, né, numa ação de repreender aqueles demônios. E quando eu me aproximei delas, elas simplesmente isso, desapareceram. Eu voltei para a plataforma, aqui exatamente nesse lugar, esse piso que você está aqui, esse piso aqui no meio vermelho, porque era onde as pessoas passavam, né, o meio, né, e aqui era a cadeira de um lado e do outro. E nisso eu olho novamente para o fundo, e quando eu olho para o fundo eu vejo tudo azulado, um azul que eu nunca vi na minha vida, um azul, e não sei. Daí porque quem conhece um pouquinho de Terra Fértil sabe que a gente, dentre essas cores, a cor azul. E aí eu olhei e eu comecei a observar que haviam várias cabecinhas aparecendo, só assim, a ponta da cabeça. E era uma miríade de anjos. E era tantos anjos que eles entravam, são seres espirituais, é como se entrassem um dentro do outro para caber dentro desse fundo. Só que à frente deles viam dois bem altos, que eles vinham, a cabeça deles quase que raspava nesse teto. Eles eram muito mais altos, ou seja, está falando de hierarquia espiritual. E atrás deles outros um pouco menores, e esses últimos, né, menorzinhos. E ele trazia no seu peito pendurado uma sacola, uma alforge, né? Talvez a palavra melhor seja esta, uma alforge que os plantadores usam, né? Porque eles levavam a semente dentro do alforge e à medida que iam no campo iam jogando a semente no lugar do campo arado. E ele vem caminhando em minha direção, e quando ele vem caminhando em minha direção, um deles pega a mão, enche a mão com sementes e vira-se para mim e diz assim: a tua fertilidade é de 40 milhões de sementes. Depois disso sumiu. Então, quando alguém aqui ouve falar sobre 40 milhões de sementes, é baseado nessa fala, nessa aparição, nessa visão que o Senhor nos deu. Foi logo depois que nós nos passamos a identificar como Terra Fértil, que é uma contraposição profética ao nome do bairro onde nós estamos, que é Nhoaíba, que é uma palavra indígena que significa terra que não produz. Amém. E aí o Senhor diz: em lugar de terra que não produz, eu digo que é terra fértil. Amém. Então essa é a proclamação, né? Amém. Por isso que em toda a Bíblia você vai ver sempre Deus trocando nomes, porque aquilo que o homem diz é aquilo que Deus diz, né? Quando Daniel e seus amigos são levados para a Babilônia, o que a Babilônia faz? Troca seus nomes. Troca o nome deles, né? Dá o nome deles e o nome dos deuses. Então você vê como
Satanás, ele copia a estratégia. Então, depois disso, a gente, né, desenvolveu, né, essa expressão, né? Somos uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e fazendo discípulos. Amém. 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 É isso aí. E uma palavra para a juventude? E uma palavra para a juventude, para a gente fechar. Uma palavra para a juventude, gente. Vocês são uma geração privilegiada, porque vocês têm tudo isso que vocês estão tendo, por exemplo, aqui agora. A minha geração não teve. A minha geração foi uma geração enclausurada, uma geração com muitas limitações. E quando a gente, né, os sêniors se reúnem, a gente comenta entre nós somos sobreviventes. Nós sobrevivemos à nossa geração. E o meu desejo é que vocês estejam muito atentos à voz do Espírito de Deus. Para esse tempo, para essa geração. Não percam o tempo da sua oportunidade. Não percam o tempo da visitação do Espírito de Deus sobre vocês. Não sei quanto tempo ainda nós temos sobre a face da terra. Eu creio que Jesus realmente está às portas. Creio nisso de todo o meu coração. Vejo as realidades, sejam naturais, sejam espirituais, que apontam para isso como nunca antes. Eu sei que você pode pensar assim, mas há 2.000 anos que já está escrito, né? Paulo já dizia que ele vem em breve. Esse que vem sem demora, né? Enfim, parece que 2.000 anos, então que demora essa? Mas um dia para o Senhor é como 1.000 anos, 1.000 anos é como um dia. Então vamos pensar que então esses 2.000 anos são como 2 dias. Só passaram 2 dias, muito pouco tempo. E se lá no derramar do Espírito foram os últimos dias, imaginem que tempos são esses, 2.000 anos depois. Certamente que são mais últimos do que aqueles que foram declarados últimos há 2.000 anos atrás. Então, mergulhe em Cristo, sirva a Jesus, tenha uma vida santa diante do Senhor, não se deixe pressionar pelas questões afetivas. Deus tem o melhor para você. Saiba esperar em Deus, confiar em Deus, sirva ao Senhor, mergulhe nas coisas de Deus, mergulha na juventude incendiada, se envolva nesse lugar, se envolva nessa prática, frequente os cultos, ouça a palavra, viva uma vida de oração, tenha amigos de oração e você vai ver que tudo que você precisar, você terá. Amém. Você terá. As pessoas já me perguntaram assim, apóstolo, você é uma pessoa bem-sucedida? Eu falei assim, eu sou muito bem-sucedido. Eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho uma igreja. Amém. E em primeiro lugar, eu tenho Jesus. Amém. Isso é a maior recompensa. Amém. Não existe tesouro maior do que ele. Então, não é utopia, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso é a palavra de Deus. Amém. E quem se move na palavra de Deus, Deus vai se mover naquele que ama a palavra. Amém. Amém. Amém.